Bem, gente, dando continuidade ao estudo da obrigação tributária, é interessante a gente notar o seguinte: nem sempre o devedor ele quer cumprir a obrigação tributária, né? Ninguém gosta de pagar tributo, ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta de pagar taxa, e muitas vezes o sujeito passivo ele busca caminhos para se livrar ou pelo menos para diminuir a onerosidade dessa obrigação, certo? Então vamos estudar hoje três formas pelas quais o devedor, o sujeito passivo, ele foge da tributação. Ele foge da obrigação tributária ou pelo menos ele tenta diminuir a onerosidade dessa obrigação. Então, a partir de agora, nós vamos estudar os institutos da elisão, da evasão e da elusão tributária, que têm efeito direto nessa obrigação tributária objeto de nosso estudo. Então, quando tratamos de elisão, evasão e elusão tributária, estamos tratando de três formas existentes, né, que podem ser utilizadas pelo sujeito passivo para fugir da tributação, para ou fugir, né, dessa obrigação tributária, como eu falei para vocês, pelo menos para diminuir a onerosidade, para diminuir a incidência dessa obrigação. O que vai diferenciar um meio do outro é porque algumas práticas são tidas como lícitas, né, são permitidas pelo ordenamento jurídico, enquanto que outras são tidas como ilícitas, não são permitidas e haverá uma sanção em decorrência de tais práticas. Então, o que vai diferenciar elisão, evasão e elusão é que a elisão, como a gente vai ver posteriormente, ela é lícita. E as demais, evasão e elusão, são práticas ilícitas. Então, como eu coloquei aí no slide para vocês, o que diferencia uma da outra é justamente essa licitude dos meios utilizados pelo sujeito passivo para fugir da tributação. Mas as três práticas, elas significam justamente essa fuga, né? O sujeito passivo ou quer um meio para adentrar numa situação de isenção ou pelo menos para diminuir a onerosidade daquela obrigação. A primeira prática que nós vamos estudar hoje é a elisão fiscal, né? E a elisão fiscal, como eu falei para vocês, é a utilização de meios lícitos pelo sujeito passivo para ele fugir dessa obrigação tributária. E aí, antes de mais nada, eu quero falar para vocês que essa classificação, né, essa compreensão de elisão, evasão e elusão, ela sofre alguma divergência doutrinária. Então é comum alguns autores divergirem um dos outros com relação a essas práticas de fuga da tributação, certo? Mas o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora é o que é adotado pela doutrina mais tradicional, a doutrina majoritária, como exemplo, Ricardo Alexandre. Então vai ser comum vocês encontrarem outras compreensões acerca desse tema, tá? Mas isso é normal, encontra-se alguma divergência doutrinária. Então, voltando para a compreensão da elisão fiscal, o sujeito passivo se utiliza de práticas permitidas pelo ordenamento jurídico para incorrer em alguma situação de isenção ou pelo menos para que a incidência tributária seja menos onerosa para ele, certo? Ele dispõe de vários caminhos no ordenamento jurídico e ele vai buscar aquele que vai acarretar uma menor onerosidade ou até mesmo uma isenção fiscal, tá bom? Então, a doutrina vai nos dizer que a elisão fiscal nada mais é do que a situação do planejamento tributário. O sujeito passivo, ele planeja, de acordo com o que o ordenamento jurídico tributário lhe oferece, aquele caminho que vai lhe gerar uma menor onerosidade, né? Todo mundo quer pagar menos e não seria diferente com o sujeito passivo de uma obrigação tributária. Mas lembre-se que a elisão fiscal, esse caminho que ele vai escolher, ele é permitido em lei. Então, se a lei permite que ele tenha uma onerosidade menor, ele é livre para escolher essa alternativa legal. Por se tratar de um planejamento tributário, né, feito pelo sujeito passivo, se diz que o momento da ocorrência da elisão fiscal ocorre antes do fato gerador. Então, essa escolha do melhor caminho, ela deve acontecer antes da ocorrência da concretização do fato gerador. Afinal, quando o fato gerador acontece, já nasce automaticamente a obrigação tributária. E quando nasce essa obrigação tributária,
o sujeito passivo já não vai ter mais tanta liberdade para escolher esse melhor caminho, né? Que vai lhe ser menos oneroso. Essa escolha, em regra, deve ser feita antes da ocorrência do fato gerador. Há exceção a essa regra do momento de ocorrência? Haverá um caso, justamente é o nosso exemplo a seguir, em que a elisão fiscal pode acontecer depois de concretizado o fato gerador. Mas a doutrina vai nos dizer que geralmente acontece antes, tá bom? Então pode ocorrer depois da concretização do fato gerador? Pode, né? Haverá exemplos em que isso acontece. Mas em regra, geralmente, a elisão fiscal acontece antes de ocorrido o fato gerador. E o exemplo que eu trouxe para vocês é o da declaração do imposto de renda. O contribuinte, né, a lei tributária, ela permite que o contribuinte do imposto de renda, ele faça essa declaração por meio de dois modelos. Então ele vai ter aí duas alternativas. Ou ele escolhe um modelo completo de declaração, na qual ele poderá abater as suas despesas dedutíveis, né, como educação, saúde, previdência. Então ele vai declarar essas despesas e poderá deduzir essas despesas conforme o valor que ele gastou. Ou ele poderá utilizar o modelo simplificado, em que haverá uma dedução padrão de 20%, até determinado limite, tá certo? Então nesse modelo simplificado, ele não vai precisar lá dispor, né, de estabelecer todas as suas despesas como no modo completo. Ele terá uma dedução padrão de 20% e pronto, tá bom? Então ele poderá fazer essa escolha entre os dois modelos. Então imagine esse exemplo, né, de João. João, em 2019, ele obteve 40 mil reais de rendimentos. E quando ele foi declarar, né, quando ele foi realizar a declaração do imposto de renda, ele verificou que obteve 6 mil reais de despesas dedutíveis. Então aquelas despesas com educação, com saúde, né, com previdência social, totalizaram aí para João em 2019 6 mil reais. E aí, qual seria o modelo menos oneroso para João, né? Qual seria o caminho menos oneroso para João fazer, né, se utilizar da elisão fiscal? Então, voltando aqui para o modelo, no modelo completo, João teria que declarar todas as suas despesas, né, os 6 mil reais, de modo que ele teria uma dedução apenas de 6 mil reais. No modelo simplificado, João não precisaria realizar a dedução de todas essas despesas, porque ele teria uma dedução padrão de 20% sobre o valor de rendimentos. Então, considerando que ele teve rendimentos aí de 40 mil reais, se ele escolher o modelo simplificado, 20% de 40 mil reais seria 8 mil reais. Então, se ele escolher o modelo simplificado, ele poderá ter uma dedução de 8 mil reais. Enquanto que se ele escolher o modelo completo, ele terá que ter aquela dedução real, né, do valor real das despesas, que foi de 6 mil reais. Então, qual seria o meio menos oneroso para João? Logicamente que seria o modelo simplificado. Com a dedução padrão de 20%, ele poderá ter uma dedução de 8 mil reais, né, sobre esse valor, e não de 6 mil reais apenas se ele escolhesse o modelo completo. Então, olha aí, dois caminhos dispostos a João, e ele com essa liberdade, com essa possibilidade legal, né, permitida pelo ordenamento jurídico, para escolher aquele caminho menos oneroso. Então, essa prática é tida como elisão fiscal. Esse meio que ele escolheu foi lícito. A própria lei dá essa possibilidade para João escolher aquele modelo menos oneroso. Tá bom, gente? Então, a elisão fiscal não tem muito o que se discutir. Esse exemplo que a gente deu da declaração do imposto de rendas é uma exceção àquele momento de ocorrência, né? Eu falei para vocês que a elisão acontece em regra antes da concretização do fato gerador. Mas esse exemplo de João acontece após a ocorrência do fato gerador. Seria um exemplo de exceção, não é isso? Os rendimentos e as despesas foram realizados aí em 2019.
E a declaração do imposto de renda é realizada no exercício seguinte, né, em 2020. Então, essa escolha de João, essa prática de elisão fiscal realizada por João, né, realizada em 2020, seria um exemplo de elisão realizada após a concretização do fato gerador. Afinal, os rendimentos, o fato gerador do imposto de renda aconteceu aí em 2019. Então, há sim essa possibilidade. Quando tratamos de evasão fiscal, aí sim nós percebemos que se trata da utilização de meios ilícitos pelo sujeito passivo. Aqui ele quer fugir da obrigação tributária de todo jeito, e ele se utilizará de meios ilícitos, de práticas não permitidas e contrárias ao ordenamento jurídico para atingir o seu objetivo, tá certo? Então, na evasão fiscal, geralmente ela acontece após a ocorrência do fato gerador. O fato gerador acontece, automaticamente a obrigação tributária nasce e esse sujeito passivo não quer cumprir essa obrigação tributária. Ele quer esconder do fisco que essa obrigação tributária existe. Então, ele quer esconder que o fato gerador aconteceu. E ele vai se utilizar de meios ilícitos, contrários ao ordenamento jurídico, para realizar essa prática, tá bom? E o exemplo que eu coloquei para vocês é quando por exemplo, imagina a situação de um médico que presta determinado serviço, né, em favor dos seus pacientes, e ele deixa de emitir nota fiscal diante daquele serviço prestado, diante daquela consulta que foi prestada. A partir do momento em que ele deixa de emitir nota fiscal, ele está escondendo aí o fato gerador de alguns tributos que incidiriam sobre aquele serviço, por exemplo. Certo? Então, deixar de emitir essa nota fiscal é uma prática de evasão fiscal. A partir do momento em que a nota fiscal não é emitida, o fisco deixa de ter conhecimento acerca da ocorrência do fato gerador. O fisco deixa de conhecer a existência de uma obrigação tributária. Certo? Por isso que se diz que o momento de ocorrência é após o fato gerador concretizado. Por fim, temos a prática da elusão fiscal, também chamada pela doutrina de elisão ineficaz ou elisão abusiva, tá certo? Então ela tem essas três nomenclaturas. E a elusão fiscal, ela também é uma prática ilícita, tá, gente? Aqui é também uma prática não permitida pelo ordenamento jurídico. Mas aqui o que é que o contribuinte faz? Diferentemente da evasão, na qual ele tenta esconder o fato gerador, na elusão fiscal, o contribuinte tenta disfarçar esse fato gerador. Ele tenta fazer com que o fisco acredite que o que aconteceu foi outra situação. E essa situação vai permitir que ele tenha uma menor onerosidade tributária. Então, o que é que o contribuinte faz em caso de elusão fiscal? Ele simula que determinado negócio jurídico, né, foi realizado como uma forma de esconder o verdadeiro negócio jurídico. Ele realiza um negócio jurídico, mas ele tenta disfarçar esse negócio como outro, na forma de outro, porque esse outro negócio jurídico tem uma onerosidade menor. Ele pagará aí um tributo com um valor menor se o fisco acreditar que ele realizou esse outro negócio jurídico. Então haverá aí, gente, uma simulação. Essa prática realizada pelo contribuinte, ele terá aparência de licitude, né? Parecerá lícita. Ele vai se utilizar de formas lícitas, vai simular um negócio jurídico como uma forma de fugir da tributação que incidiria sobre o negócio real. Então haverá um negócio real e ele vai disfarçar esse negócio como se fosse outro, porque esse outro negócio tem uma onerosidade menor ou até mesmo pode aí incorrer em alguma situação de imunidade ou isenção fiscal, tá bom? Então ele vai abusar das formas permitidas pelo ordenamento jurídico. Então, para ficar mais claro para vocês, eu trouxe um exemplo aqui de elusão fiscal, que aí vocês vão compreender perfeitamente. Então vejam aí o desenho da casinha, né? Então imagine que João é proprietário dessa casa, essa casa no valor de R$300 mil, e João deseja vender essa casa para Pedro, né? Eles desejam aí realizar um contrato de compra e venda, um negócio jurídico de compra e venda, na qual João vai transferir onerosamente
essa casa para Pedro. E a gente sabe que essa transmissão onerosa de bem imóvel, ela é fato gerador de um imposto municipal chamado ITBI. Então, nesse contrato de compra e venda de João e Pedro, vai incidir o ITBI municipal. Eles vão ter que pagar esse imposto municipal. O que é que acontece? João e Pedro, eles querem, a todo custo, se livrar do ITBI. Eles querem fugir do ITBI, eles não querem pagar. Então, o que é que eles pensam? Vamos tentar disfarçar esse negócio para que o fisco não saiba que isso foi uma compra e venda. Porque aí, se o fisco descobrir que isso é uma compra e venda, que houve uma transmissão onerosa, a gente vai ter que pagar o ITBI. E aí, imagina aí que João, né, conhecedor do direito tributário, ele sabe que lá no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, vai existir uma imunidade justamente relativa ao ITBI municipal. Então a Constituição vai dizer o seguinte: não incide o ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Então o artigo 156 está dizendo o seguinte: quando determinadas pessoas constituem uma pessoa jurídica, né? Por exemplo, imagina aí várias pessoas físicas constituindo uma sociedade limitada, né? Elas vão ter que transferir seu patrimônio para integralizar o capital social dessa sociedade, dessa pessoa jurídica. Isso foi o que vocês aprenderam lá em Direito Empresarial, não é isso? Então, constituir uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica vai ter que ter patrimônio próprio, então os sócios vão ter que transferir seu patrimônio para realizar esse capital dessa pessoa jurídica. E aí a Constituição está dizendo que essa transferência de patrimônio para a realização do capital de pessoa jurídica, ela é imune ao ITBI. Né? Não vai ocorrer a incidência do ITBI nessa transmissão que ocorre com o patrimônio para uma pessoa jurídica em realização do seu capital. Tá bom? E aí continua o artigo 156. Nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Então está dizendo o artigo 156 que quando essa pessoa jurídica ela se extingue, né, ela se desfaz, esse patrimônio que vai ser dividido com seus sócios, essa transferência de patrimônio da pessoa jurídica para a pessoa dos sócios, também é imune ao ITBI. Né? Então vai haver imunidade do ITBI tanto quanto a transferência dos sócios para a pessoa jurídica, para realizar o seu capital social, quanto da própria pessoa jurídica para os sócios, quando essa pessoa jurídica ela se extingue, tá certo? Então vai haver essa imunidade e o ITBI não poderá ser cobrado pela municipalidade. Então, tendo em vista essa imunidade prevista na Constituição, João tem uma ideia, né? Surge uma ideia na cabeça de João. Vamos disfarçar esse negócio jurídico, essa compra e venda, com essa imunidade prevista na Constituição. Vamos fazer o fisco acreditar que está acontecendo essa situação prevista na Constituição. Porque se ele acreditar que isso acontece, a gente vai estar livre do pagamento do ITBI. Então, o que é que João e Pedro fazem, né? João e Pedro, eles constituem uma sociedade limitada, eles constituem uma pessoa jurídica, né? E essa sociedade limitada, que vai ter como sócio João e Pedro, vai ter um capital social aí de 600 mil reais. Né? E vejam que esse capital social é proposital, tá certo? Esse valor aí é proposital. Então, vamos constituir uma pessoa jurídica. Se eles estão dispondo que essa sociedade limitada tem um capital social de 600 mil reais, eles vão ter que integralizar esse capital social. Eles vão ter que transferir seu próprio patrimônio para essa pessoa jurídica como uma forma de realizar esse capital social. Né? Eles vão ter que constituir, integralizar esse capital. E para integralizar esse capital social, o que é que eles fazem? Cada cota, né, se o capital social é de 600 mil reais, João vai ter uma cota de 300 mil reais para integralizar e Pedro vai ter uma cota também de 300 mil reais para integralizar. Eles vão ter que transferir essas cotas
para a pessoa jurídica, né? Como uma forma de realização desse capital. E aí o que é que João faz? João entrega aquela casinha dele, né? Que vale 300 mil reais. Se sua cota é 300 mil reais, ele entrega a casa que ele deseja vender a Pedro. E Pedro, para integralizar sua cota, vai entregar o valor de 300 mil reais, né? Valor esse que serviria para pagar a casa que ele deseja comprar de João. Então, eles integralizaram o capital social dessa empresa, dessa pessoa jurídica. João entregou a casa que vale 300 mil, Pedro entregou em dinheiro 300 mil e aí integralizou, né? Realizou o capital de 600 mil reais. Tudo bem. Incide ITBI nessa transmissão, nessa transferência que João fez da casa e na transferência que Pedro fez dos 300 mil reais? Não incide, né? Há aqui o artigo 156 da Constituição dispondo que não incide em TBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Então, ficaram livres do ITBI nessa transferência, nessa integralização do capital social. Gente, o que é que acontece? Essa pessoa jurídica criada por João e Pedro é tudo de fachada. Nunca existiu, nem estabelecimento tem. Colocaram lá como estabelecimento comercial um terreno qualquer, um endereço qualquer. Nunca funcionou, nunca prestou nenhum serviço, nunca distribuiu nenhum produto, foi tudo de fachada. Pouco tempo depois que eles constituíram e integralizaram o capital social, o que foi que eles fizeram? Vamos extinguir essa sociedade. Ela não foi criada para isso, ela não foi criada para funcionar, ela foi criada para a gente disfarçar a nossa compra e venda. Então vamos extinguir a sociedade e vamos fazer o seguinte. João, que antes havia entregue sua casa para o capital social da pessoa jurídica, né, com a extinção, né, e aí a gente sabe que com a extinção da sociedade, o patrimônio da pessoa jurídica vai ser distribuído, vai ser dividido entre seus sócios, não é isso? Eles têm essa liberdade para dividir esse patrimônio da forma que eles bem entenderem. E aí o que é que eles fazem nessa extinção? João, que havia entregue a casa para integralizar o capital social, ele recebe da pessoa jurídica os 300 mil reais em dinheiro. E Pedro, que havia entregue 300 mil reais, com a extinção da sociedade, ele fica com a casa que havia sido entregue para João, né? E da mesma forma não vai incidir TBI nessa transferência de patrimônio da pessoa jurídica para os sócios, né? Justamente porque incide na parte final aqui da imunidade constitucional, né? Não vai incidir TBI em caso de extinção da pessoa jurídica. Então eles fazem isso, né? Extingue a sociedade, que nunca serviu de nada, foi tudo de fachada. João pega os 300 mil em dinheiro e Pedro pega a casa que queria comprar de João. Né? Então vejam que nessa situação houve uma mera simulação, né? Simularam a criação de uma pessoa jurídica justamente para esconder o contrato de compra e venda. A transferência de bens realizada com a pessoa jurídica fizeram com que João e Pedro se livrassem do ITBI que seria cobrado no contrato de compra e venda. Eles simularam a compra e venda com a própria constituição e extinção dessa sociedade limitada. João havia entregue uma casa, pega os 300 mil que foram entregues por Pedro. E Pedro pega a casa em troca desses 300 mil, né, que foram entregues a João. Então eles simulam aí um contrato de compra e venda com essa sociedade, tá certo? Então eles praticam aí nessa situação uma verdadeira elusão fiscal, né? Essa simulação de um negócio jurídico no qual incidiria uma obrigação tributária. Então eles simulam como se tivesse ocorrido outro. E nesse outro negócio eles vão se livrar totalmente ou pelo menos parcialmente daquela obrigação. Ok, gente? Então essa aí seria a diferença entre essas três formas de fuga de tributação, lembrando que a elisão é a única forma lícita de fuga dessa onerosidade, né, tributária. Vou mandar para vocês um exercício, uma atividade relativa à elusão fiscal, a elisão e a evasão. Então vejam lá nas nossas atividades no Google Sala de Aula, porque eu vou colocar lá e ela vai valer pontuação relativa à nossa avaliação. Então fiquem atentos, tá bom?
Continuando o estudo da obrigação tributária, vale a pena a gente transcorrer sobre os elementos subjetivos dessa obrigação. A gente viu por cima, né, introdutoriamente, acerca desses elementos subjetivos e agora vamos especificar, vamos entrar nas especificidades de tais elementos subjetivos. E como vimos na aula anterior, quando tratamos de elementos subjetivos, pensamos nos sujeitos da obrigação tributária, né? Quem figura no polo ativo e quem figura no polo passivo dessa obrigação. Quem é o credor e quem é o devedor da obrigação tributária. Então, esses são os elementos subjetivos. Quanto ao sujeito ativo, o artigo 119 do CTN vai dispor que o sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, e vejam que ele trata aqui de pessoa jurídica de direito público apenas, titular da competência para exigir o seu cumprimento. Competência de exigir cumprimento é a mesma coisa do que competência para cobrar o cumprimento dessa obrigação. E quando pensamos na atividade de cobrança do tributo, na verdade estamos falando de capacidade tributária ativa, como vimos na aula anterior. Então, o sujeito ativo, de acordo com o artigo 119 do CTN, é a pessoa jurídica de direito público que tem competência para exigir o cumprimento dessa obrigação. Ou seja, é aquela pessoa jurídica de direito público que tem competência para a cobrança desse tributo. E se eu estou falando de competência para cobrar, na verdade eu estou falando de capacidade tributária ativa que nós já estudamos na aula anterior, né? Seria essa parcela administrativa da competência. Seria justamente essa atividade de cobrar, né, de arrecadar e de fiscalizar o tributo, certo? E, como vimos, a capacidade tributária ativa ela é delegável. Então, quando pensamos nessa capacidade tributária ativa, nós podemos classificar esse sujeito ativo em sujeito ativo direto e sujeito ativo indireto. Coloquei passivo aí no slide, mas é ativo, tá, gente? Vou aqui corrigir para vocês. Sujeito ativo, né? Então, há essa classificação do sujeito ativo em direto e indireto. Quem seria o sujeito ativo direto? O sujeito ativo direto são aquelas pessoas que detêm competência tributária, né? Que nós já vimos que a competência tributária é a competência para criar ou instituir tributos. E quem tem competência tributária para criar e instituir tributo são os entes políticos, são os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, esses são os sujeitos ativos diretos da obrigação tributária. Os entes políticos que detêm competência tributária, porque a gente viu que quem tem competência tributária, em regra, tem capacidade tributária ativa. Quem tem competência para criar um tributo tem a competência também para cobrar esse tributo. Quem tem competência tributária também tem capacidade tributária ativa. Então, eles são os sujeitos ativos diretos, né? São os entes políticos que detêm essa competência para instituir tributos. Só que vimos que, embora a competência tributária não seja delegável, né? Não haja a possibilidade de delegar a competência para criar ou instituir um tributo, a capacidade tributária ativa ela é delegável. Então, essa atribuição para a cobrança do tributo, essa atividade administrativa de cobrança, ela pode ser delegada pelos entes políticos a outras pessoas jurídicas de direito público. Então, quando essa capacidade tributária ativa ela é delegada, surge a figura do sujeito ativo indireto. A pessoa que recebe essa capacidade tributária ativa, ela também será considerada sujeito ativo, mas um sujeito ativo indireto, porque ela recebeu essa qualificação através da delegação da capacidade tributária ativa de um ente político. Então, o sujeito ativo indireto, como vocês veem aí no slide, é outra pessoa jurídica de direito privado, né, ou público. Vou corrigir aqui também, tá? Pessoa jurídica de direito público,
A gente vai ver a questão do direito privado depois. Certo? Então, é outra pessoa jurídica de direito público detentora da capacidade tributária. Essa capacidade que ela recebeu de um ente político. Um exemplo de um sujeito ativo indireto são os conselhos profissionais, né? O CRM, por exemplo. As contribuições, né, as anuidades cobradas por esses conselhos, elas são instituídas pela União. Essas anuidades, como vocês estudaram lá em Tributário 1, são nada mais, nada menos do que contribuições especiais. São consideradas tributos. E esse tributo, essa contribuição especial, quem tem competência para criar é a União. Então, aquela anuidade cobrada pelo CRM dos médicos, ela é instituída pela União. Mas essa capacidade tributária ativa, essa atividade de cobrança, ela é delegada para essas autarquias, para esses conselhos de representação. Então, esses conselhos de representação, eles são considerados sujeitos ativos, mas são sujeitos ativos indiretos, porque eles recebem essa capacidade tributária ativa de outros entes políticos. No caso do CRM, dos conselhos de representação, né, os conselhos profissionais, eles recebem essa capacidade tributária ativa da União, porque é a União quem tem competência tributária para instituir e criar as anuidades, para instituir e criar as contribuições especiais, certo? Então fiquem atentos com relação a essa classificação. E aí, de acordo com essa classificação, vem a primeira observação, né? É possível dizer que a delegação da capacidade tributária ativa, né? Essa delegação da atividade de cobrança do tributo, é capaz de modificar o sujeito ativo da relação jurídico-tributária? Eu posso dizer que aquela anuidade, né, cobrada pelo Conselho de Representação, quando a União transfere, quando a União delega para esse Conselho a capacidade tributária ativa para a cobrança dessa anuidade, eu posso dizer que é o próprio Conselho que figura no polo ativo dessa obrigação tributária? Eu posso dizer que a União torna-se aí, sai do papel do credor e esse Conselho de Representação, essa autarquia, ela assume o polo ativo da obrigação tributária. Em uma ação de cobrança dessa anuidade, quem é que tem legitimidade para cobrar? Será a União, que tem competência tributária, né? Ou será aquele Conselho de Representação que recebeu essa capacidade tributária ativa, né? Então, isso aí tem consequência justamente nessa legitimidade para ações judiciais de cobrança ou de restituição de indébito, tá certo? Então, o STJ, quando ele enfrentou essa situação, ele disse que a delegação da capacidade tributária ativa é capaz de modificar, sim, o polo ativo da relação jurídico-tributária. Então, quando há essa delegação da capacidade tributária ativa, o sujeito ativo direto sai de cena e vai assumir a relação jurídico-tributária o sujeito passivo indireto, aquele que recebeu a capacidade tributária ativa. Então veja o que diz o STJ nessa decisão que eu coloquei para vocês de 2003. Né? Com relação à contribuição do salário à educação, quando eu falo de contribuição especial, em regra, a competência tributária é da União, é a União que cria essa contribuição. No caso, né, enfrentado pelo STJ, a União criou a contribuição do salário à educação, mas ela transferiu a capacidade tributária ativa para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, quem tem a atividade de cobrança dessa contribuição não é a União, porque ela delegou para o FNDE, para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, no caso de uma ação de cobrança dessa contribuição, quem é que deve assumir o polo ativo? A União ou o FNDE? O STJ decidiu que é o próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tá? Porque ele é quem tem capacidade tributária ativa. E a partir do momento em que houve essa delegação da capacidade tributária ativa da União para o fundo, é o próprio fundo que vai assumir o polo ativo. É o próprio fundo que figura como sujeito ativo. Houve uma modificação do polo ativo da relação jurídico-tributária.
Então, cuidado que essa delegação de capacidade, segundo o STJ, tem sim um condão de modificar o polo ativo da obrigação tributária. Avançando, observação 2, né? É possível a delegação da capacidade tributária ativa para pessoa jurídica de direito privado? E aí essa observação 2 é importante porque quando a gente observa o artigo 119 do CTN, ele é expresso ao dizer que o sujeito ativo é apenas pessoa jurídica de direito público, né? Então, legalmente, o Código Tributário Nacional ele é expresso e ele diz o seguinte: sujeito ativo de obrigação tributária é pessoa jurídica de direito público, não é pessoa jurídica de direito privado. Então, assim, superficialmente, né, de acordo com a letra da lei, essa observação 2, a resposta seria que não seria possível, né? Justamente porque o artigo 119 ele não permite. O que acontece é que o STJ, em algumas situações, ele permite sim essa delegação da capacidade tributária ativa para pessoas jurídicas de direito privado. Então, algumas contribuições especiais, o STJ admite como sujeito ativo pessoas jurídicas de direito privado, né? Situações em que essas pessoas privadas, elas detêm sim capacidade tributária ativa em detrimento da própria lei, do próprio artigo 119 do CTN. Então, os exemplos do STJ quanto a essa possibilidade, o primeiro deles são as contribuições especiais para os serviços sociais autônomos. Essas contribuições especiais de competência da União, a capacidade tributária ativa, ela é transferida justamente para os serviços sociais autônomos. Então, quem recebe, quem cobra essa contribuição, não é a União, mas é o Sistema S, né? O SESI, SESC, SENAI, etc., justamente para custear essas atividades de interesse público. Então, essas pessoas jurídicas de direito privado, né, que constituem os serviços sociais autônomos, o Sistema S, né, não são pessoas jurídicas de direito público, mas, de acordo com o STJ, elas detêm sim capacidade tributária ativa para a cobrança dessas contribuições especiais para os serviços sociais autônomos, né? As contribuições são criadas pela União, mas a União transfere e delega essa capacidade tributária ativa para esses serviços sociais, para essas pessoas jurídicas de direito privado. Então, olha o que diz o STJ, né, nessa decisão de 2007. O SENAI, como pessoa jurídica titular da competência para exigir o pagamento, ou seja, titular da capacidade tributária ativa, né, da contribuição social de interesse das categorias profissionais ou econômicas, tem legitimidade ativa ad causa para promover diretamente a ação de cobrança da respectiva contribuição. Então, o STJ reconheceu que o SENAI, um serviço social autônomo, uma pessoa jurídica de direito privado, detém sim capacidade tributária ativa, certo? Então, seria uma possibilidade aí admitida pelo STJ. A segunda possibilidade diz respeito às contribuições sindicais, né? As contribuições que são cobradas pelas entidades sindicais. São contribuições criadas pela União, já que são contribuições especiais, mas quem cobra essas contribuições, né, são essas entidades sindicais. Elas recebem por delegação a capacidade tributária ativa. Então, a súmula 396 do STJ, ela admite, por exemplo, que a Confederação Nacional da Agricultura, essa entidade sindical, essa pessoa jurídica de direito privado, tem legitimidade ativa para a cobrança da contribuição sindical rural. Se ela tem legitimidade ativa para essa cobrança, é porque ela figura no polo ativo da obrigação. Ela é sujeito ativo do polo, né? Ela está no polo ativo dessa obrigação tributária. Ela tem capacidade tributária ativa. Tudo bem, gente? Então, vencidas essas questões acerca do sujeito ativo, né? De que existe essa possibilidade do sujeito ativo direto, que é o próprio ente político que cria o tributo, né? Ou um sujeito passivo indireto, que é aquele que recebe por delegação a capacidade tributária ativa. Em regra, a capacidade tributária ativa
só quem pode ter é uma pessoa jurídica de direito público, mas o STJ, naquelas situações que nós vimos, admite a capacidade tributária ativa, né, por pessoa jurídica de direito privado. Né? Então, as questões relativas à sujeição ativa são basicamente essas. Com relação ao sujeito passivo, pensamos no papel do devedor. Quem é o devedor dessa obrigação tributária? Tá? E o sujeito passivo, ele vai existir tanto na obrigação principal quanto na obrigação tributária acessória. O sujeito passivo de uma obrigação principal é aquele que deverá cumprir uma obrigação de pagar o tributo ou a penalidade pecuniária. E o sujeito passivo da obrigação acessória é aquele que deverá cumprir uma prestação de fazer ou de não fazer. Então haverá sujeição passiva nas duas espécies de obrigação, como não poderia deixar de ser. O que ocorre, gente, é que na obrigação principal, nessa obrigação pecuniária de pagar tributo ou multa, o sujeito passivo ele pode ser dividido em sujeito passivo direto ou indireto. Vai haver essa classificação, tá certo? Então, haverá na obrigação principal, nessa obrigação pecuniária, a figura do sujeito passivo direto ou sujeito passivo indireto, conforme dispõe o próprio CTN. Com relação ao sujeito passivo direto, o artigo 121 do CTN vai dispor o seguinte: sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Isso aqui a gente já sabe, né? E o parágrafo único vai dispor o seguinte: o sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Então presta atenção, gente. O sujeito passivo direto, ele é chamado pelo CTN, ele é denominado de contribuinte. Então, a partir de hoje, quando vocês falarem contribuinte, vocês vão pensar no sujeito passivo direto. É esse sujeito passivo direto. E o que é o contribuinte de acordo com o CTN? Contribuinte é aquele que faz nascer a obrigação tributária. É aquele que diretamente, por ato seu, pratica o fato gerador. Então, o contribuinte, ele pratica o fato gerador, ele concretiza o fato gerador previsto lá na norma, ele faz com que o fato gerador aconteça e, consequentemente, ele faz nascer a obrigação tributária. Então, esse é o sujeito passivo direto, né? O contribuinte é justamente esse que tem essa relação direta com o fato gerador. Ele faz nascer esse fato. Ele realiza o fato gerador e, melhor dizendo, faz nascer a obrigação tributária. Então, por exemplo, quem seria o contribuinte do IPVA? Se o fato gerador do IPVA é a propriedade de um veículo automotor, o contribuinte é quem realiza esse fato gerador. Consequentemente, o contribuinte do IPVA é quem detém a propriedade de um veículo automotor no plano dos fatos, na realidade, né? Se ele detém essa propriedade, ele faz nascer a obrigação tributária de pagar o IPVA. Então, veja, por isso que é chamado de sujeito passivo direto, porque é ele diretamente que pratica o fato gerador e faz nascer essa obrigação. Então, lembre-se de que contribuinte é justamente esse sujeito passivo direto, né? Contribuinte não é todo sujeito passivo de uma obrigação tributária, porque justamente existe a figura do sujeito passivo indireto. E quem seria o sujeito passivo indireto de uma obrigação tributária? O artigo 121 vai dizer, né? Lá no parágrafo único, sujeito passivo da obrigação principal diz, inciso 2, responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Então, o sujeito passivo indireto, ele é chamado pelo CTN de responsável, certo? E quem é o responsável? Responsável é aquela pessoa que, embora não tenha praticado o fato gerador, embora a obrigação tributária não tenha nascido em decorrência de um ato seu, ele será responsável pelo cumprimento dessa obrigação tributária principal. Ele será responsável pelo pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária.
Então ele não pratica o fato gerador, mas a lei obriga ele a pagar o tributo ou a multa, tá certo? Ele não tem essa relação direta com o fato gerador, como o contribuinte tem, mas ele terá essa obrigação de cumprir a prestação, de pagar tributo ou multa, certo? Então, o sujeito passivo de uma obrigação tributária ou pode ser contribuinte, aquela pessoa que pratica o fato gerador e faz nascer a obrigação tributária, também chamado de sujeito passivo direto, ou responsável, que é aquela pessoa que, embora não tenha praticado o fato gerador, ele terá a obrigação de pagar esse tributo ou essa multa, né? E o responsável também chamado de sujeito passivo indireto. Então veja um exemplo aqui de sujeito passivo indireto. Um exemplo bem fácil que está no nosso cotidiano. Um imposto de renda, né? Então pensem no imposto de renda. O fato gerador do imposto de renda é você auferir rendimentos e proventos de qualquer natureza. Então aquela pessoa que em determinado exercício, né, em determinado ano, ele começa a auferir renda e proventos de qualquer natureza, ele pratica o fato gerador do imposto de renda. Se ele pratica o fato gerador do imposto de renda, ele será chamado de contribuinte. E como contribuinte, ele terá a obrigação de pagar o valor desse imposto. Só que a lei do imposto de renda, além do contribuinte, ela determina, né, para facilitar a própria arrecadação do imposto, que a fonte pagadora desconte o valor, né, relativo ao imposto. Então, atribui à própria fonte pagadora o papel de recolher o imposto. Um exemplo de fonte pagadora seria, por exemplo, o empregador. Então, o empregador aí recolhendo o imposto de renda no lugar do empregado, né? Por que a fonte pagadora? Porque o empregador não pode ser considerado contribuinte. Porque quem está oferindo renda aí é o empregado, não é o empregador. Mas a lei do imposto de renda atribui ao empregador, como fonte pagadora, a obrigação de pagar, de recolher, de descontar esse imposto no salário, né, nos rendimentos do empregado. Então veja a fonte pagadora funcionando aí como responsável. Ela não está realizando, né, o fato gerador, mas ela vai ter essa obrigação de recolher o tributo, de descontar lá, né, descontando esse tributo no rendimento do seu empregado. Cuidado, porque tanto o contribuinte quanto o responsável, eles devem estar indicados na lei, tá, gente? Todos os elementos, como eu falei para vocês, todos os elementos da obrigação tributária, eles devem estar previstos na lei. Então, sujeito ativo, sujeito passivo, o fato gerador, a base de cálculo, a alíquota, tudo tem que estar previsto na lei, certo? E se o sujeito passivo tem que estar expressamente previsto na lei, tanto o contribuinte tem que estar previsto, quem é o contribuinte, como quem é o responsável. A gente não pode presumir que determinada pessoa ela é responsável tributário de determinada obrigação, porque esse responsável ele está indicado expressamente na lei. Ninguém é obrigado a pagar nada sem estar previsto em lei, tá? Então, tanto o contribuinte quanto o responsável, eles estão previstos na norma. Outra atenção, né, que eu chamo para vocês, é no sentido de que esse responsável, ele é indicado na lei, e a lei não faz isso aleatoriamente, tá, gente? A lei não faz isso arbitrariamente. A lei não vai aleatoriamente indicar que determinada pessoa é responsável por pagar uma obrigação tributária. Quando ela faz essa escolha, é porque essa pessoa tem uma relação, tem um vínculo ali com aquele fato gerador. Embora ela não tenha praticado o fato gerador, ela está ali gravitando em torno dele. Ela tem um vínculo com aquele fato gerador. Então pensem nesse exemplo do imposto de renda. A fonte pagadora, o empregador, não realiza o fato gerador. Não é ela que está aferindo rendimentos. Mas essa fonte pagadora tem um vínculo com esse fato gerador, né? É ela que paga. É ela que atribui, que entrega esse rendimento ao contribuinte. Então, por isso que a lei escolheu ela como o responsável tributário, né? Se a lei
por acaso, escolher alguém aleatoriamente ou arbitrariamente, essa escolha poderá ser discutida, né? Não haverá aí razão de ser com relação a esse responsável, porque ele tem que ter pelo menos um vínculo com o fato gerador, embora ele não realize esse fato gerador diretamente. Tudo bem, gente? Dito isso, né, vimos as diferenças entre contribuinte e responsável. É interessante que a gente compreenda a diferença entre o contribuinte de fato e contribuinte de direito. Isso aqui vai ter importância nas aulas futuras, certo? Então é interessante que a gente compreenda desde já a diferença entre os dois. Então, contribuinte de fato e contribuinte de direito. O que seria um e o que seria outro? O contribuinte de direito é esse contribuinte que nós acabamos de estudar. Essa pessoa que pratica o fato gerador. A pessoa que está indicada na lei como sujeito passivo e que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador. Então, é essa pessoa prevista expressamente na lei que pratica o fato gerador. Contribuinte de direito é esse contribuinte que nós acabamos de ver. Então, o que seria o contribuinte de fato, né? Se o de direito é esse que nós estudamos, quem seria o contribuinte de fato? O contribuinte de fato, ele vai existir nos tributos indiretos, né? O que são tributos indiretos? São tributos no qual o ônus econômico desse tributo é transferido a outras pessoas. Então, o contribuinte de fato é aquele que, embora não esteja indicado na lei como sujeito passivo, é ele quem suporta o ônus econômico do tributo, certo? Então, para que a gente entenda esse contribuinte de fato, vamos pensar aí no exemplo do ICMS, né? O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de competência dos estados. Quem é o contribuinte do ICMS? Né? De acordo com a lei, quem pratica o fato gerador do ICMS é o comerciante. É ele quem põe em circulação a mercadoria, né, ou o serviço. Então, o contribuinte de direito, aquele que é apontado na lei como devedor, como sujeito passivo direto da obrigação tributária, é o comerciante. Ele está lá expresso na norma. É ele quem deverá recolher o ICMS e ele efetivamente recolhe. Só que com relação ao ICMS, o que é que o comerciante faz? Será que ele vai arcar com esse ônus? Será que ele vai arcar com esse prejuízo tributário, né? E a gente sabe que não. O comerciante vai pegar aquele valor que ele pagou a título de ICMS e vai embutir no próprio preço da mercadoria do serviço. Então ele vai embutir o valor pago no preço do serviço, no valor do serviço ou da mercadoria e vai repassar até chegar no consumidor. Então nessa cadeia de transferência, no final, o consumidor é quem vai arcar com esse ônus do tributo. Se o comerciante embutiu o valor pago do ICMS no próprio preço da mercadoria, quando o consumidor compra aquela mercadoria, ele também está arcando com aquele ônus. Então, no final das contas, não é o comerciante, embora ele seja o sujeito passivo direto, né? Embora tenha sido o comerciante que pagou efetivamente o ICMS, o ônus econômico foi suportado pelo consumidor, porque o comerciante embutiu no valor da mercadoria aquele valor pago a título de ICMS. Então, quando isso acontece, gente, quando outra pessoa suporta esse ônus econômico, diferentemente daquela indicada na lei como sujeito passivo, essa pessoa que arca com o ônus é denominada de contribuinte de fato. Embora ela não esteja indicada na lei como sujeito passivo, ela quem de fato, né, por isso esse nome, contribuinte de fato, é ela quem de fato suporta o ônus econômico do tributo. Tá certo? Então fiquem com essa diferenciação. Contribuinte de direito é o contribuinte que nós estudamos no conceito, aquele que pratica o fato gerador está indicado na lei, e o contribuinte de fato, aquele que não é previsto na norma como devedor, mas que na realidade, na prática, é ele quem suporta o ônus econômico do tributo. Observação 2, né? Visto essa diferença de contribuinte de fato e contribuinte de direito, qual seria a diferença, portanto,
entre o responsável tributário e o contribuinte de fato. Vimos que o responsável é aquela pessoa que tem a obrigação de pagar o tributo ou a multa, mas não foi ela que praticou o fato gerador. E o contribuinte de fato também não pratica o fato gerador, né? Ela não pratica o fato gerador, mas ela recebe aí o ônus econômico do tributo. É transferido para ela esse ônus econômico. Então, será que responsável tributário e contribuinte de fato seria a mesma coisa? Ou haveria alguma diferença entre esses dois, né, sujeitos? E cuidado aqui, gente, porque há diferença. A semelhança é justamente essa, né? Nenhum dos dois, nem o responsável, nem o contribuinte de fato pratica o fato gerador da obrigação principal, certo? Então eles não praticam o fato gerador, mas eles vão suportar esse ônus econômico. Então qual seria a diferença de responsável e contribuinte de fato? A diferença é que o responsável, ele está indicado na lei. Eu falei para vocês que tanto o contribuinte quanto o responsável, eles têm que estar expressos, previstos na lei daquele tributo, certo? Essa obrigação tributária decorre da lei, os elementos dessa obrigação têm que estar descritos, né, claramente na lei. Então a diferença é justamente essa, que o responsável ele está sim previsto na lei, mas o contribuinte de fato não. Quem está previsto na lei é o contribuinte de direito. O de fato, ele apenas, como é a relação lá do ICMS, o de fato apenas vai suportar o ônus econômico do tributo. Ok, gente? Última observação são as convenções particulares. E aí o artigo 123 do CTN vai dispor o seguinte: salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelos pagamentos de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. E aqui, mais uma vez, né, volto a dizer, todos os elementos da obrigação tributária têm que estar expressos na lei, né, que está instituindo o tributo ou a multa, certo? Se todos os elementos têm que estar expressamente previstos, é claro que tanto o contribuinte quanto o responsável são indicados na lei. E para a fazenda pública, ela vai cobrar daquela pessoa que está indicada na lei. Ela tem essa obrigação de cobrar apenas dessas pessoas. Ela não pode cobrar de nenhuma outra pessoa, fora o contribuinte ou o responsável, se esse existir, que estiver indicado na lei tributária, tá certo, gente? Então não pode os particulares, por meio de um contrato, por exemplo, modificar essa sujeição passiva, modificar o polo passivo de uma obrigação tributária, porque esse polo passivo ele já está indicado na lei. Então o contrato não tem força perante a fazenda pública, porque a fazenda pública não está vinculada ao contrato, a convenções particulares. A fazenda pública está vinculada à lei, àquilo que está previsto na lei. Então, para a fazenda pública, o sujeito passivo é aquele que está indicado na lei e ponto final. E um exemplo que eu trouxe para vocês são justamente os contratos de aluguel. É muito comum que nesses contratos de aluguel, o locatário ele assuma as obrigações, né? O dever de pagar as obrigações tributárias relativas àquele imóvel que está sendo alugado. Então é muito comum, por exemplo, que o locador, né, o proprietário de um imóvel, por exemplo, ele transfira ao locatário, a pessoa que está alugando aquele imóvel, o dever de pagar o IPTU, por exemplo. Certo? E aí o que é que acontece? A lei, ela dispõe que é o proprietário do bem imóvel o contribuinte do IPTU. Então o contribuinte é o proprietário, não é o locatário. Certo? O sujeito passivo indicado na lei é o proprietário e apenas ele. Então, para a fazenda pública, em uma possível ação de cobrança, por exemplo, ela de execução fiscal, ela irá cobrar do proprietário e não do locatário. E aí vocês podem se perguntar, sim, professor, mas estava lá previsto no contrato que é o locatário que irá pagar o IPTU. Não importa, gente. Para a fazenda pública, esse contrato é irrelevante. Ela irá cobrar do proprietário, independentemente do que ele dispôs com o locatário nesse contrato de aluguel.
E aí vocês podem se perguntar também, né? E aí, professor, o proprietário vai ficar no prejuízo? Será que o proprietário, né, essa convenção, vai perder seu efeito? Vai ser nula, né, anulável? O que é que vai acontecer com essa convenção particular? A fazenda pública, ela irá cobrar do proprietário, tá certo? Então, para a fazenda pública, esse contrato nem existe, já que o sujeito passivo do IPTU é o proprietário, é isso que a lei dispõe. Mas esse proprietário que firmou esse contrato com o locatário, né, poderá, em outra ação judicial, né, cobrar esse valor que foi pago a título do IPTU diretamente do locatário, tá certo? Porque havia essa convenção particular. Mas vejam bem, é o proprietário que está cobrando do locatário em uma ação distinta, na qual a fazenda pública não faz parte, certo? Essa convenção particular só vai funcionar, só vai produzir efeitos para eles dois, para o proprietário e para o locatário. Ela não pode ser oposta para a fazenda pública. Tudo bem, gente? Então, o que eu tenho para vocês hoje é isso, certo? Nós terminaremos aqui com relação a essas convenções particulares. Mais uma vez eu peço que vocês olhem, né, analisem a atividade que eu vou deixar na nossa sala de aula. Ela vai valer pontuação referente à nossa avaliação da primeira unidade, né, e deverá ser entregue na próxima aula. Então, até segunda-feira e até terça-feira para a turma da manhã. Viu? Tchau, tchau.